relação a um determinado tema, determinado evento, um determinado fenômeno, a gente encontra muita coisa. A gente encontra uma massa documental, tá? De livros, de documentos, de legislações, de fotografias, de troféus, uma série de documentos. Isso é a massa documental. Então, como é que a gente faz? Quando um aluno vem para mim e fala, professora, não encontrei nada sobre esse assunto, eu já falo, não procurou direito. Então, para a gente melhorar essa nossa pesquisa de detetive digital, a gente precisa aprender a lidar com as buscas de material, tá? Não só as buscas em acervos físicos, o que é isso? É lá no museu, é ir lá na biblioteca, ir lá na escola, ir lá na academia, ir lá na secretaria da Unesp para ver os prontuários, desculpa. Mas também trabalhar com acervos digitais. Os acervos físicos, né, eles podem estar organizados, tá? Por exemplo, lá no Museu Devaney, a gente tem um museu de esporte muito organizado, tá? Tem documentos deteriorados? Sim, porque eles não têm pessoas que restauram, mas eles têm tudo catalogado bonitinho, nas pastas, com os anos, tudo bonitinho, de quem que é o acervo. Então, a gente dá para fazer uma boa pesquisa. Mas, normalmente, nas escolas, né, às vezes, nas clínicas, esse acervo físico, né, material, dos documentos, dos prontuários, das atas de reunião, não está muito organizado. E aí, quando a gente vai para uma escola, esse monte de documento, essa massa documental, ela está lá no quartinho, tá? É um quartinho, tipo um quartinho de despejo, né? E aí a gente encontra esses documentos com barata, com xixi de rato, e aí a gente tem que fazer, primeiramente, se cuidar, né? Colocar todos os equipamentos de segurança para depois começar a fazer o trabalho de higienização e catalogação. Então, esses acervos físicos, muitas vezes eles estão desorganizados, e aí é um caos. Só de organizar o acervo já é um trabalho de mestrado, tá? Mas vamos lá. Os acervos digitais, eles não têm problema de barata, não tem problema de xixi de rato, não tem nada dessas coisas. Alguém já fez esse serviço e principalmente digitalizou e colocou de acesso livre, domínio público, ou às vezes de acesso restrito, depende, tá? E aí, para a gente pesquisar isso, a gente tem que ter o que a gente chama de competências informacionais, que é competência para buscar material online, tá? E aprender a fazer isso, porque hoje a gente precisa aprender a lidar com a informação da melhor forma possível, tá? Não que eu domine um programa, não é o objetivo dominar um programa, porque o programa daqui a um ano ele já vai ser antiquado. Então eu preciso aprender a buscar informação na nossa era informacional. Esse papo das competências informacionais, do aprender a aprender, a fazer busca em bases de dados, a gente vai ter numa outra aula, tá? Agora, nesse momento, é só importante vocês saberem que as buscas, elas podem ser realizadas em acervos físicos, né, museus, bibliotecas, escolas, etc., em acervos digitais, que são online. Um grande acervo digital online que todo mundo usa é o Google, tá? Dentro do Google, ele existe uma variação, que é o Google Acadêmico, tá? Mas será que só existe ele como acervo digital? Não, existem milhões de acervos. E a gente, numa aula mais adequada, a gente vai falar sobre esse monte de acervo digital que está disponível online e que a gente tem acesso e que são acervos acadêmicos, certo? Bom, a massa documental mostra fontes que devem ser localizadas por outras pessoas e devem ser descritas, pois algumas estão em estados de decomposição. Então, assim como eu mostrei para vocês aquela prova, né, que foi realizada por um sujeito que tem o seu acervo lá no Museu do Devaney, lá em Santos, né, outros acervos também
podem ser que tenham materiais e documentos tão deteriorados quanto aquele lá. Então, quando a gente faz essa higienização, essa catalogação, ou mesmo essa restauração, como foi o que eu fiz, então a gente precisa colocar isso de alguma forma lá no trabalho, tá? E essa, gente, é a única forma, às vezes, é a única forma de manter o documento ainda existente. Eu quero dizer é o seguinte, se aquela autora não tivesse colocado o excerto, aquele trechinho que a gente leu, né, logo lá no começo, sobre educação física, em 1853, lá no Amazonas, se ela não tivesse colocado aquilo lá no livro dela, será que hoje ainda existe aquele documento, né? Será que daqui a 15 anos, aquele documento que eu restaurei, ele existirá, né? Então, colocar como uma citação, colocar lá no seu trabalho, na íntegra, é uma forma de você preservar o documento, tá? Digitalizar o documento também é uma forma de preservá-lo. Bom, esses achados, né, a gente não dá para colocar dentro do texto, porque sai completamente fora do foco do texto. Então, a gente tem que colocar como foi feita a restauração, do que se trata aquele documento e tal, ele tem que ser colocado em nota de rodapé ou como apêndice, né, que é um material que a gente coloca no final do trabalho para a pessoa, se ela quiser saber mais detalhes, ela consulta, tá? Bom, continuando ainda nas características da pesquisa histórica. Então, a pesquisa histórica, ela é interessante que ela não tenha linearidade cronológica, tá? Então, tipo assim, 1853 tinha isso, 1854 tinha aquilo outro, 1855, era outra coisa, e assim vai. Então, isso não significa muita coisa, né? Você só tá elencando coisas, eventos, fatos que ocorreram, mas sem nenhum tipo de análise, tá? Então, quando a gente só faz isso, não é muito interessante dentro da pesquisa histórica, porque a pesquisa histórica, ela quer a evidência, né? É importante que você tenha evidência, e se você tiver também a datação, é importante, mas você tem que ir além disso, tá? Para que seja possível aprofundar-se no fenômeno. Quando a gente fala de não linearidade cronológica, a gente tem que pensar também uma outra coisa. Não é porque a lei foi promulgada, faz de conta, no dia 4/5/2020, que no dia 5/5/2020 a lei já vai estar sendo obrigatória, tá? Que ela já vai estar sendo cumprida, tá? Então, essa lei às vezes demora anos para ser cumprida, e às vezes ela é cumprida só parcialmente, tá? Um exemplo bem fácil e bem real e bem atual. Então, a BNCC, né, ela foi a finalização da sua escrita, a BNCC é a Base Curricular Nacional Comum, que foi escrita, né, que foi finalizada a sua escrita em 2017, tá? É o que a gente está usando hoje nas escolas. Então, todas as disciplinas, inclusive a educação física, tem lá o que tem que ser feito dentro da BNCC, dentro da Base Nacional Curricular Comum, tá? Então, ela foi feita a sua finalização de escrita em 2017, e em 2019, tipo o ano passado, ela foi colocada para ser implementada na prática nas escolas do Brasil inteiro, tá? Não é porque eu coloquei a BNCC em 2019 para ser implementada em todas as escolas do Brasil inteiro, que ela efetivamente foi implementada em todas as escolas do Brasil inteiro, tá? Então, se a gente fosse fazer uma pesquisa histórica sobre o fenômeno implantação da BNCC, da educação física, nas escolas brasileiras, a gente não poderia fazer dessa forma, com linearidade cronológica. 2017 foi isso, 2018 aconteceu aquilo, 2019 ela foi implantada. Por quê? Porque não é bem assim, não é porque existe obrigatoriedade de ser implantada que na prática isso realmente acontece, tá? Não é porque a lei foi
promulgada que no dia seguinte todo mundo vai estar obedecendo a lei, certo? Um exemplo bem simples, bem fácil da gente entender. Esses dias aí começou a funcionar o radar aqui em Presidente Prudente, certo? Tudo bem, se a gente fosse fazer um estudo sobre os efeitos do radar no trânsito de Presidente Prudente, a gente não poderia pegar só o dia que foi promulgada a legislação e quando ela entrou em vigor. A gente tem que ter um espaço de tempo maior para poder entender, analisar, compreender os efeitos da implantação dos radares de Presidente Prudente. Por isso que a gente fala não linearidade cronológica, tá? Por quê? Porque você tem que ter um tempo maior para você poder analisar o evento e colocar ele só em ordem cronológica, ordenatação cronológica. Tá, isso é só uma primeira organização, isso não significa estudo histórico, tá? A investigação por temáticas. Então, de novo, né, eu estou sendo até repetitiva. Então, em história, a gente usa temáticas, tá? Então, a temática do coronavírus. Então, eu posso fazer uma linha do tempo, né, uma cronologia, né, uma seriação histórica sequencial, mas eu tenho que me aprofundar. E eu tenho que pegar um período grande, tá? Porque só hoje, amanhã, depois da manhã, eu não vou conseguir fazer Primeiro porque é história recente, né? Muito recente, tá quase jornalística, né? E eu preciso realmente de ter um período maior para mim poder entender melhor o fenômeno e os efeitos desse fenômeno sobre uma determinada coisa, ou situação, ou pessoas, tá? Então, por isso, a gente pesquisa por temáticas, tá? Tudo bem? Tocando para frente. Essas formas de aprofundamento que a gente pode fazer, elas podem ser realizadas, isso está lá no texto que vocês leram, na forma de literatura secundária por referência direta, ou seja, eu uso monografia, eu uso texto, eu uso artigo, eu uso tese, eu uso livro, do conhecimento disciplinar do meu campo, no caso da história. Mas eu também posso fazer essa forma de aprofundamento a partir de referências ancilares. Que nome mais esquisito, né? Um nome meio espanhol. Que significa exatamente o quê? Eu posso analisar aquele meu objeto de pesquisa em várias áreas, tá? Eu posso fazer um recorte de um objeto histórico dentro da área da sociologia, dentro da área da biologia, dentro da área da psicologia, dentro da área da geografia, ou então dentro do contexto econômico, dentro de um contexto político, dentro de um contexto das relações internacionais, dentro do contexto do turismo, dentro do contexto do esporte, dentro do contexto do lazer, enfim, eu posso usar vários tipos de aprofundamento. E aí, quando eu uso vários tipos de aprofundamento, interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, eu estou fazendo esse aprofundamento a partir de referência ancilar, tá? Bom, para a gente trabalhar com história, a gente tem que ter curiosidade científica e disposição para aprofundamento de lacunas, tá? Então, se a pessoa não tem curiosidade científica, ela não vai fazer um trabalho de história com profundidade necessária, tá? E para ela se debruçar em cima de algo histórico, ela vai ter que ter disposição para preencher onde o outro pesquisador ou onde a evidência aponta um ponto de interrogação, tá? Significa o quê? Que eu preciso me debruçar aonde existem as dúvidas, aonde eu não sei realmente o que está acontecendo, tá? Por isso que eu preciso ter a curiosidade científica. Se eu não tiver a curiosidade científica, eu não consigo aprofundar nas lacunas, entre aspas, nos buracos de conhecimento, né? Que aquele texto, ou aqueles materiais, ou aquele fenômeno apresentam, certo? Então, por exemplo, vamos pensar no coronavírus, tá? Então, o fenômeno coronavírus. Então, a gente tem, assim, muita informação, uma massa documental muito grande sobre a perspectiva da saúde, muito bem. Sobre a perspectiva da economia, perfeito. Sobre a perspectiva das relações internacionais, sobre a perspectiva da globalização,
sob a perspectiva da psicologia. E sob a perspectiva do sedentarismo, será que nós temos bastante material? Isso é uma lacuna, tá? E sobre a questão de que as pessoas estão trancafiadas dentro de casa, né? Sem fazer atividade física, e isso, quais os efeitos disso? Então, talvez esse seja uma grande lacuna em relação ao fenômeno. E é aí que a gente entra. É com a nossa curiosidade de descobrir exatamente isso que ninguém falou, é que nos dispõe a ser um cientista, no caso aqui, pensando em pesquisas históricas, tá? Bom, para a gente fazer esse tipo de coisa, a gente tem que ter domínio de alguns métodos, de algumas metodologias, né? A gente tem que ter conhecimento das linhas de investigação e tópicos. E aí, lá no texto, que é um texto bem específico para a área da educação física, tem várias sugestões de linhas de investigação e de tópicos, né? Não só no capítulo de história, mas naquele livro que eu mandei o link, no livro inteiro, tem assim uma série de sugestões para quem quiser pesquisar em história. E quem quiser pesquisar dentro da área da educação física e do esporte também, tá? Bom, as metodologias em história. Então, eu estou acompanhando algumas coisas do livro, tá? E eu estou ampliando porque eu achei que estava meio fraco algumas coisas lá daquele texto, tá? Aquele texto é um texto introdutório, é um texto, entre aspas, enciclopédico, é um texto básico, é um texto para quem não sabe nada de pesquisa histórica, para quem não sabe nada de história do esporte, é um texto para pessoas que estão iniciando, tá? Então, eu utilizei algumas coisas que estão lá e completei, tá? Então, vamos lá. Da pesquisa em história derivam questões de literatura, que são as perguntas, interpretação de evidências, interpretação de pistas e questionamento de inferências. Inferências são raciocínios concluídos a partir de indícios e pistas ou evidências. Inferência, na história, são as narrativas que a gente faz, que a gente produz, narrativas históricas, de acordo com um paradigma, ou um referencial teórico, ou um quadro geral, ou uma abordagem, enfim, utilizando procedimentos de coleta e análise sistematizados, tá? Já é a segunda vez que a gente fala em paradigmas, a gente vai explorar isso no momento correto, tá? Na leitura que vocês fizeram, também aparece o termo paradigma. Mas eu já vou aproveitar e adiantar. A gente pode substituir como sinônimo, tá? Paradigma por referencial teórico, ou seja, que autores falam sobre aquele determinado assunto. A gente pode substituir a palavra paradigma por quadro geral teórico, quadro geral da literatura, que também são os autores que falam sobre aquele determinado assunto. A gente pode substituir a palavra paradigma por abordagem de pesquisa, tá? E tem outros termos ainda que a gente vai ver no slide que é mais adequado, tá? Metodologias em história. O método de procedimento e de análise deve estar integrado ao texto, deve ser consistente e também deve ser declarado na publicação, obedecendo os seguintes itens. Então, quando a gente vai fazer pesquisa em história, e também outros tipos de pesquisa, a gente tem que ter bem claro qual é a questão ou qual é a pergunta que me motivou a fazer esse estudo, ou que desencadeou esse estudo. Qual é o delineamento ou plano para que eu responda essa pergunta? Ou então, a estrutura para fazer isso. Qual é o paradigma utilizado? Aí já é um elemento da história mesmo. Qual o paradigma utilizado? Ou seja, quais são os autores que eu estou usando nessa área? Tá? Qual a abordagem que eu estou usando? Qual o quadro teórico? Tá? No caso da história, eu preciso falar dos limites da minha pesquisa. Limites de pesquisa a gente também chama de recorte. Tá? Esse recorte ele é temporal, ele é geográfico, /ambiental, /contextual, e a gente também vai explorar melhor isso, e o limite da minha fonte, tá?
porque não é porque eu tenho uma fotografia de 1932 que eu vou conseguir fazer todo o estudo somente com aquela fotografia. Eu não vou conseguir fazer. Então, minha fonte tem um limite, tá? E a análise. Então, esses 5 itens são itens que existem em outros tipos de pesquisa, de outras áreas, que é a questão ou pergunta que desencadeou o estudo, delineamento ou plano para responder a pergunta, são coisas que existem em todas as áreas. Agora, o paradigma que eu estou utilizando, o referencial teórico, a gente aparece bastante em pesquisas da área de humanas, em especial na área de história. O limite da pesquisa, que é o recorte temporal, geográfico e as fontes, também é bem típico da pesquisa em história, e a análise, que é comum em todos os tipos de pesquisa. Precisa ter análise e discussão, tá? Vamos discussão e análise. Tá, agora vamos falar sobre a questão norteadora, ou a questão que desencadeou meu estudo. Então, na história, como a gente falou lá no comecinho dos slides, né, a história tem um problema muito sério, né, que é a questão de generalização, que eu não posso generalizar, né, e a questão da subjetividade. Em outras áreas, área biológica, área de exatas, né, eu tenho mais controle dessa objetividade, eu posso utilizar estatística, eu posso fazer muitas coisas para melhorar essa minha objetividade, mas na história a gente tem que meio que lutar com isso, tá? Aí, no próprio texto, né, aparece uma citação desse Henry, né? Há um número ilimitado de questões diferentes para as quais os documentos podem fornecer respostas. No entanto, ele advertiu que a pergunta tem que ser formulada de modo adequado. Então, a pergunta, na verdade, em pesquisa histórica, ela é a chave da questão, tá? Se ela for mal formulada, eu não consigo ter um objetivo de pesquisa, e aí eu não consigo realizar a pesquisa, tá? Então, a pergunta ela é extremamente importante em pesquisa histórica. Em especial, ela tem que ser respondível, tá? Não adianta eu ter uma massa documental de fotos, de vídeos, de um monte de coisa, e aquilo não me responder a pergunta que eu fiz, a pergunta do meu estudo. Então, é melhor você mudar a sua pergunta, tá? Ou buscar outras fontes. Bom, delineamento. Delineamento é aquele planejamento que eu tenho para responder minha pergunta, né? Quais indícios precisam ser levantados? Ou seja, quais fontes, quais pistas, quais evidências, né? O que eu tenho disponível, tá? Então, a gente precisa fazer esse questionamento. O que eu tenho disponível? Né? Que tipo de fontes, fontes primárias, né, eu tenho disponível? Então, eu preciso pensar muito, porque normalmente quando a gente faz uma pesquisa, nem sempre a gente tem verba de fomento, nem sempre alguém está bancando a nossa pesquisa, às vezes a gente está bancando a pesquisa sozinho, né? Então, não dá para mim poder fazer uma pesquisa lá no Amazonas, eu não tenho dinheiro para ir fazer a pesquisa, tá? Ah, eu encontrei uma série de fontes primárias, todas deterioradas, e eu não tenho habilidade de restauração. Vai dar certo essa pesquisa? Não vai. Então, eu preciso fazer essa crítica, né? Que tipo de evidência, que tipo de fonte eu tenho disponível? E que tipo de procedimento eu tenho condições de utilizar? Ah, eu tenho, o meu orientador, ele é catedrático em estatística, ótimo, eu posso trabalhar, mesmo que eu não saiba muito sobre estatística, né? O meu orientador sabe, então eu posso, de repente, trabalhar com um procedimento mais quantitativo, e assim por diante. Então, eu tenho que ser muito pé no chão com os recursos que eu tenho, tá? E esses recursos são recursos do próprio estudo, né, as fontes, os meus recursos financeiros, né, e os recursos, vamos falar assim, os recursos sociais, pessoais, ou seja, quem vai me ajudar a fazer essa pesquisa? Ela tem domínio daquela determinada área, daquele determinado procedimento? Se tem, ótimo, então eu estou jogando com os recursos que eu tenho disponível, tá? A pesquisa tem que ter descrição e análise, o que se usa na atualidade, tá? O que se usa na atualidade são várias formas de pesquisar em história, tá? Lá no texto está falando sobre pesquisa analítica, pesquisa descritiva, a própria autora falou que não existe um consenso entre os historiadores com aqueles termos, e ela acabou se enrolando, e no fim ela não falou o que precisava ter sido falado, tá?
Aqui, por isso eu não coloquei pesquisa descritiva, pesquisa analítica, tá? Porque em história, às vezes você joga mais foco na descrição do que na análise. E às vezes você joga mais foco na análise do que na descrição. Vai depender da sua opção, né, daquele momento. Então, eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar de coisas que a gente pode realizar, tá? Então, por exemplo, para resolver minha questão de pesquisa histórica, eu posso fazer uma revisão bibliográfica, né? Revisão bibliográfica é aquela revisão que eu vou lá nos livros, eu vou nas teses, no material físico, no material publicado. Mas eu também posso fazer essa revisão bibliográfica a partir de bases disponíveis na internet, tá? E isso a gente não vai falar hoje, mas a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre isso. Então, nessa revisão bibliográfica, eu vou buscar esclarecer e relacionar conceitos. Então, a pesquisa bibliográfica, ela pode fornecer maiores informações sobre um determinado assunto, facilitar a delimitação de matemática de assunto e definir os objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa. Uma pesquisa bibliográfica, ela me ajuda a apropriar do tema. Por exemplo, eu não sei nada sobre rugby, tá? E aí, como é que eu vou fazer um trabalho, uma pesquisa sobre rugby, se eu não sei nada sobre rugby? Então, eu faço uma revisão bibliográfica primeiro, para mim me apropriar do tema rugby, tá? Como é que joga, quais são os jogadores, quais os países que jogam rugby, quais são as regras da modalidade, quais são os campeonatos, quais são os principais eventos, qual é a história do rugby. Então, tudo isso faz parte da minha revisão bibliográfica. Então, quando eu não sei nada sobre um assunto, eu preciso fazer a revisão bibliográfica, tá? Um outro tipo de pesquisa que a gente utiliza em pesquisa histórica é a pesquisa documental, né? Que se vale da investigação de documentos originais, que são fontes primárias, ou seja, aqueles que ainda não receberam tratamento analítico e foram interpretados. O estudo documental caracteriza como a pesquisa em documentos de primeira mão, no momento do acontecimento do fato ou fenômeno ou posteriormente. A gente também pode fazer uma coleta de memória oral, tá? Então, quando eu faço uma entrevista, por exemplo, né, e colho histórias de vida que são gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida, outros aspectos da história contemporânea, eu estou fazendo memória oral. E aí, essa memória oral, a gente precisa coletar a memória oral junto com outros documentos das pessoas, tá? Documentos escritos como cartas, por exemplo, diários, né? Imagens e outros tipos de registro. Por quê? As pessoas mentem, né? Infelizmente, as pessoas mentem. Então, a gente acredita nas pessoas, mas a gente precisa ter outros tipos de fonte para fazer o confronto do que ela está falando, do que realmente aconteceu, tá? As pessoas não só mentem, mas as pessoas esquecem também. Então, a gente precisa ter outras fontes para poder fazer esse confronto, tá? E a gente vai falar mais sobre isso numa outra ocasião, tá? Chama-se triangulação de fontes, isso daí. Um bom exemplo de memória oral, se vocês quiserem entender melhor o que eu estou falando, tem um site que chama Museu da Pessoa, tá? Ele é de domínio público e ele tem uma série de documentos, uma série de vídeos, tem material escrito, tem fotos, tem, assim, uma massa documental sobre memória oral. E lá dentro, inclusive, tem sobre esportes, tá? Não tem nada sobre educação física, acabei de ver, mas sobre esportes tem algumas coisas, em especial futebol, que é o esporte nacional. Então, se alguém tiver curiosidade de ver como é que são fontes primárias de memória oral, tem lá nesse site, é domínio público, e é bem interessante, tá? Museu da Pessoa. Também, se vocês quiserem entender melhor quais são os tipos de fontes primárias, tem esse vídeo do GEPSI no YouTube. É só digitar GEPSI no YouTube ou só GEPSI, vocês vão encontrar esse vídeo que vai falar sobre fontes primárias
em acervos de escola. Então, só para adiantar, então, tem muitas coisas, desde os materiais didáticos, as fotografias de festas e eventos da escola, os diplomas e certificados das escolas, as atas de reunião pedagógica, as legislações que passaram pela escola, passaram pelo currículo da escola, prontuários de alunos, prontuários de professores, troféus, medalhas, roupinhas folclóricas de festinha junina, tudo isso faz parte da cultura material, tá? E são fontes primárias. E aí vocês podem assistir esse vídeo, o GEPS, no YouTube, tá? Que tem lá. Esse vídeo, inclusive, foi produzido por mim. Eu estava trabalhando na época para 2 historiadoras, né? Foi a época do meu doutorado. Então, vai ter tudo isso lá, vocês vão ver com bastante carinho. É um material bem interessante. E o Museu da Pessoa, tem aí o link do Museu da Pessoa. Muito bem. Bom, lá no texto aparece que a gente tem que questionar as fontes, certo? Questionar as fontes significa verificar a validade dessa fonte. Ou seja, se essa fonte é confiável ou não, se ela é legítima ou não. Então, quando a gente faz uma avaliação da validade da fonte ou validade da evidência, a gente tem que fazer crítica externa e crítica interna. Então, a crítica externa é uma coisa que vem de fora. Então, eu preciso saber se aquela minha fonte, aquele meu documento, ele é autêntico, tá? Porque ele pode ser falsificado. Ainda mais hoje, nesse mundo digital que a gente tem, é muito fácil falsificar um documento, tá? Então, eu preciso ter uma comprovação de que aquele documento é autêntico. Se ele é uma fonte confiável e se ele é genuíno. E aí, como é que eu faço isso? Então, eu não sou um restaurador ou um falsificador. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho que verificar erros e as falsificações. E a gente, para verificar erros e falsificações, a gente usa o paradigma indiciário, que é procurar pistas, né, sobre a existência de autenticidade ou não daquele documento. A gente não vai conseguir falar de paradigma indiciário hoje, tá? Mas a gente vai falar ao longo também da disciplina, tá? Mas só para adiantar um pouquinho. Quando a gente pega uma obra de arte, e aí eu deixei um filminho bem inocente que chama O Falsificador, mas é um filminho inocente. Quando a gente verifica, né, uma maneira de verificar se aquela obra é falsa ou não, é justamente no detalhe, tá? Então, quando a gente olha uma obra no todo, no geral, e uma obra falsificada, normalmente elas são muito, mas muito parecidas. E aí não dá para a gente verificar se ela é autêntica ou não. Aonde eu vou achar a prova, o erro ou a falsificação? Exatamente no detalhe. Então, se eu transportar isso que eu estou falando para uma pintura, por exemplo, então eu vou, por exemplo, a Mona Lisa, tá? Todo mundo deve conhecer a Mona Lisa. A Mona Lisa é uma pintura que é discutida na escola. Eu tenho certeza que vocês já tiveram contato alguma vez com a Mona Lisa, com a figura da Mona Lisa. Então, uma falsificação da Mona Lisa, se eu for olhar no todo, né, pegar a Mona Lisa de verdade e a Mona Lisa falsificada, se eu olhar no geral, as duas Mona Lisas são muito parecidas. Aonde vai estar a prova da autenticidade ou da falsificação da Mona Lisa? Justamente no detalhe. Então, por exemplo, o pintor, né, o Leonardo da Vinci, ele era extremamente detalhista, tá? Ele dissecava cadáver para analisar como os músculos, os nervos, a pele se apresentavam, tudo isso para fazer suas pinturas, tá? Então ele era um cara muito detalhista. Então, quando ele foi pintar a Mona Lisa, ele tomou os cuidados para ver a parte facial dela, aquele sorriso enigmático, tudo ele estudou. Ele foi o primeiro cinesiologista do mundo, historicamente. Vocês vão estudar isso com o professor de cinesiologia. Então, todo aquele estudo dele aparece na obra dele. Será que toda essa minúcia,
esse estudo, o dissecação de cadáver para saber onde que era o nervo, como é que ficava e tudo mais, aparece na obra do falsificador? Não vai aparecer. Então, nessa minúcia, nesse detalhe, é que a gente consegue descobrir se a obra é falsa ou se a obra é autêntica, tá? Só que isso a gente não vai falar hoje, tá? Porque não cabe, nós já estamos com 1h14, né? Então a gente vai falar num outro momento. Mas isso tudo faz parte do paradigma indiciário, tá? Que é meio brincar de detetive, tá? E isso faz parte da crítica externa. A crítica interna vai avaliar a credibilidade da fonte, tá? Se a fonte é consistente e precisa. E eu preciso verificar os 3 itens e fazer triangulação de fontes, tá? Então, ó, a crítica externa, então é um paradigma indiciário. Se alguém quiser se adiantar, tem um vídeo que é da professora de história, num YouTube que chama Cantinho de História, que vai falar mais um pouco do paradigma indiciário, tá? E a crítica, aqui tem mais algumas coisas que eu tinha falado, né, do paradigma evidenciário, tem mais alguns itens que vão falar sobre as minúcias, que vão falar do Sherlock Holmes e do Freud, né? E aquele filminho que eu falei, que é um filminho bem ingênuo, que chama Falsificador, que também está lá no YouTube. Quem quiser assistir, estão aí os vídeos. Mas tocando para frente, vamos voltar lá na crítica interna. No texto que vocês leram, que eu pedi para vocês lerem, né, aparecem as 3 regrinhas. A regra do contexto, a regra da perspectiva e a regra da omissão ou da edição livre, tá? A regra do contexto é a seguinte: é a segundo a qual uma palavra tem que ser compreendida na relação com as que antecedem e seguem, e não de acordo com o uso contemporâneo feito pelo historiador. O que significa o seguinte: não dá para a gente julgar conceitos, atitudes, comportamentos, ou mesmo arquiteturas, né, ou mesmo legislações, textos de legislações, pela nossa visão de pessoa contemporânea, tá? A gente tem que fazer uma análise de acordo com o que aquela sociedade daquela época do documento pensava, tá? Então, eu não posso, por exemplo, falar em inclusão e exclusão, né, com a nossa mentalidade que a gente tem hoje, tá? Inclusão e exclusão em 1940 era coisa completamente diferente, tá? Preconceito racial em 1932, 33, 35, e aparecem muitos artigos naquela revista que eu mostrei para vocês sobre isso, tinha um pensamento completamente diferente do que a gente pensa que é hoje, tá? Ecologia, né? Nem se falava nessa palavra em 1930, 1940. Então, a gente precisa manter o entendimento, né, de que aquelas ideias, aquelas mentalidades, elas estão relacionadas com aquele contexto histórico. Então, a gente não pode analisar com a forma que a gente pensa dos dias de hoje, tá? A gente tem que fazer análise em relação àquele contexto temporal e depois a gente pode até fazer considerações em relação ao dia de hoje. Mas a análise primeira, ela tem que levar em consideração o contexto no qual foi encontrada aquela evidência histórica, tá? A outra regra é a regra da perspectiva, que incentiva o estudante a perguntar quem, ou que organização ou grupo deixou o registro, qual era a relação da fonte com o evento ou grupo, inclusive como a fonte tinha coletado as informações. Essa regra da perspectiva, se a gente for relembrar, quando eu falei da revista da Educação Física do Exército, eu fiz isso daí, né? Eu perguntei quem deixou esse registro, qual era a ideologia, qual era a forma de tiragem da revista, todas aquelas coisas que eu mostrei lá naquele slide da revista tem a ver com a regra da perspectiva, tá? A regra da omissão ou da edição livre, que afirma que as fontes históricas de qualquer tipo não são relatos de cenas completas. Então, de novo, vamos voltar à fotografia. Então, se eu tenho uma fotografia, ela vai me evidenciar alguma coisa, mas ela não vai me evidenciar tudo, tá? Ela não vai me dar a cena completa. Para mim poder ter a cena completa, eu preciso buscar outras fontes, tá? E para mim buscar outras fontes, eu preciso buscar pelo menos
mais 3 fontes, tá? 3 fontes, ou referencial teórico, autores que falaram sobre o fenômeno, sobre evento, ou outras fontes primárias, eu preciso de triangular fontes, quer dizer, no mínimo tenho que ter 3 outras fontes para que eu possa falar alguma coisa sobre aquela fotografia, regra da omissão ou da edição livre. Tudo bem? No texto da autora, lá naquele texto que eu pedi para vocês lerem, não fica muito claro isso, eu acho que aqui ficou mais claro. E aí, uma sugestão de assistir o vídeo, né, de triangulação de fontes, é um vídeo bem atual, ele é um vídeo curtinho, acho que tem 4 minutos, ele é meio propaganda, tá? É propaganda de um livro, mas eu gostei porque é uma linguagem atual, acho que vocês vão achar fácil o entendimento, né? E aí tem mais sobre triangulação de fontes, que a gente também não vai falar hoje, porque não é o nosso foco dessa aula. Bom, chegamos finalmente ao paradigma, né? Paradigma é um conjunto de suposições sobre o mundo, passado e presente, definições de teoria e dados e possíveis questões que podem ser analisadas, tá? Então, o paradigma em história é o quadro geral, é o referencial teórico, é a abordagem que eu estou usando, tá? São todas sinônimos, vamos falar assim, da palavrinha paradigma. Ou seja, com que autores, com que teorias, com que filosofias, com que ideologias eu vou analisar as minhas evidências, a minha fonte primária, tá? Aqui, ó, outros sinônimos, né, para paradigma. Perspectiva, tradição de pesquisa, abordagem, referencial teórico, quadro geral significativo, ou ainda escola de pensamento. Em história, a gente precisa declarar que paradigma, que perspectiva, né, ou que escola de pensamento a gente está usando, tá? Que foi adotada. Por quê? Porque nesse paradigma nós temos crenças e suposições que a gente está adotando para fazer a nossa análise, tá? E não é legal a gente não deixar isso claro para quem está lendo, tá? Então, é importante que quem estiver escrevendo declare quais são esses paradigmas: perspectiva, tradição de pesquisa, escola de pensamento, tá? Incluindo o papel da teoria, dessa teoria que eu estou usando, as ferramentas, as regras de interpretação, a natureza da evidência e a formulação de questões significativas. Ou seja, eu preciso deixar muito claro para quem está lendo que caminho que eu estou utilizando, tá? Isso faz parte da pesquisa histórica. Só que isso parece muito óbvio, né? Mas, na verdade, isso não é tão óbvio. E a gente vai ver que tem muita pesquisa por aí que não faz, que não tem esse cuidado de deixar claro para quem está lendo o paradigma. E a gente acaba comprando, às vezes, muitos estudos do tipo comprei gato por lebre, tá? E a gente só vai se dar conta que a gente está lendo algo que não nos interessa só lá no final, tá? Muito bem. Paradigma em história. Quem escreve a história tem a responsabilidade de, primeiro, compreender de forma ampla o que está escrevendo. Então, ele precisa se apropriar do assunto, ele precisa fazer uma boa revisão bibliográfica. E segundo, explicar suas crenças, né? Explicar qual é o paradigma, né, que está usando. Declarar o paradigma e cada método de pesquisa ou estrutura de pensamento utilizado, que é o delineamento, né? Pois eles também são escolhas de caminhos filosóficos. Então, a escolha da minha pesquisa, dos instrumentos que eu estou usando, da metodologia, tudo isso é subjetivo, tá? Então, para a gente não cair, né, nessa armadilha, a gente precisa declarar, tá? E a gente precisa evitar a generalização, principalmente em história, tá? Aí do texto mesmo, eu tirei do texto, então a autora fala que os paradigmas são introduzidos aqui, de um lado, para ajudar os estudantes a pensar sobre as coisas que os historiadores pensam, e de outro, para ajudá-los a tomarem consciência, não apenas de que essas crenças e suposições realmente contam na hora de fazer história, mas de que qualquer metodologia acadêmica derivada de um paradigma também é uma ideologia.
Então, gente, eu vou colocar esse conceito, que está bem complicado, né, de uma forma mais simples, para a gente entender. Então, eu posso analisar, vamos pensar na psicologia, tá? Eu posso analisar um evento, um fenômeno, a partir de um ponto de vista behaviorista, comportamental. Eu posso analisar um fenômeno do ponto de vista da psicologia clínica, né, que aí nós vamos ter o Freud, por exemplo, né, que vai falar para ele, os conceitos são diferentes dos conceitos do comportamento, do behaviorismo. Posso fazer também uma análise daquele evento de acordo com um outro tipo de psicologia, que é a cognitivista, que aí também os conceitos vão ser diferentes. Então, mesmo que o evento seja o mesmo, a análise, de acordo com o referencial teórico, vai mudar completamente, tá? Então, por isso que a gente precisa declarar qual é o paradigma, qual é a perspectiva, quais são os autores que eu estou usando, tá? Qual é o quadro teórico geral. Tudo isso eu preciso declarar, porque embora a fonte primária seja a mesma, a análise vai ficar completamente diferente, tá? É mais ou menos isso que ela quis dizer quando ela faz todo esse parágrafo. Bom, em história, a gente tem duas rupturas importantes, tá? A primeira ocorreu com Heródoto, né? Quando se deixa de narrar um mito, a história das divindades, de atos mágicos misteriosos, né? E volta-se para a narrativa histórica, no qual a gente tem não tem um mito, né? A gente tem pessoas, né? Embora essa primeira forma de narrativa histórica, ela tem um foco mais naquele que é o herói, naquele que é alguém de cima, tá? Se a gente for colocar em outras palavras, da classe dominante, tá? E a segunda narrativa histórica, a segunda grande ruptura da narrativa histórica foi com a história dos análises, né? Que nós temos Burke e outros autores. Nesse tipo de narrativa histórica, não é o poderoso, não é o que é o dominante, não é o que está na classe dominante que vai fazer narrativa, muito pelo contrário, é quem é anônimo, é quem está oprimido, é esse que vai fazer a narrativa. Então, vamos trocar em miúdos. Essa primeira, ela vai do macro para o micro, tá? Então, a narrativa histórica é do macro, daquele que tem, entre aspas, maior domínio, e aí, por isso, a narrativa dele é mais relevante, tá? E nessa segundo tipo de narrativa, que é na história dos anais, a gente vai dar voz àqueles que são anônimos, tá? Então, por exemplo, pessoas comuns, certo? Então, essas são as duas grandes rupturas da narrativa histórica. Existem várias linhas, né? Vários referenciais teóricos que você pode usar. A própria utilização da cronologia sequencial, linear, também é uma opção de paradigma, né? Você tem muitos que a gente também não vai entrar, tá? Por que eu coloquei essa história das rupturas? Porque quando a gente trabalha com história em instituições escolares ou em clínicas, etc., a gente está fazendo narrativa histórica dos anônimos, tá? E quando a gente tem várias narrativas, histórias dos anônimos, a gente pode depois formar, com bastante tempo, né, com bastante pesquisa, algo mais macro, vamos falar assim, tá? Então, eu tenho uma narrativa de uma escola, narrativa de outra escola e outra escola, tudo no mesmo tempo, no espaço-tempo, então eu posso fazer algumas inferências, né? Algumas inferências sobre eventos que são recorrentes, que eles aconteceram em todas essas escolas, certo? Então, é nesse sentido que a gente vai priorizar aí a história dos análises, a voz daquelas pessoas anônimas, as pessoas comuns, tá? Bom, em história, a gente também tem que colocar limite temporal, tá? Então, eu tenho um marco inicial e um marco final, que também é chamado de recorte ou ainda de periodização. Por que eu preciso fazer isso?
Porque, gente, quem pesquisa de verdade, de forma histórica, encontra uma massa documental de evidências, tá? E aí, se a gente não fizer esse recorte, ou estabelecer esse marco inicial e final, ou declarar que tipo de periodização que nós estamos usando, nós vamos ficar louco, tá? Então, quando eu e os historiadores, quando pego um trabalho assim, educação física, da pré-história à atualidade, isso aí não é trabalho histórico, tá? Porque tem tanta coisa, mas tanta coisa, né, para ser falada, e vai dar profundidade? Não vai dar nenhum tipo de profundidade. Então, a gente estabelece os marcos inicial e final. Aí, a gente precisa ter um certo critério para estabelecer qual é esse marco inicial, qual é esse marco final, tá? Então, vou dar um exemplo bem fácil. Então, eu estou lá no Google, tá? E aí, eu sei que, por exemplo, sobre exercício, se eu jogar exercício físico no Google, vai aparecer bilhões de documentos, de artigos, de livros, de vídeo, de YouTube, de um monte de coisa, tá? Então, uma das formas de eu selecionar é eu estabelecendo um período, né? E aparece lá do lado, acho que é do lado esquerdo, aparece período, né? Então, eu quero só de tal ano a tal ano, eu quero só de um ano, só de 2019 a 2020, tá? E vocês vão fazer muito esse tipo de busca, tá? Porque esse tipo de busca não é só um tipo de busca histórico, é um tipo de busca de pesquisa mesmo científica. Então, a gente precisa estabelecer um período, tá? No caso da história, especificamente, esse período, ele pode ser estabelecido por várias opções que a gente tiver. Vamos supor que eu esteja fazendo um estudo sobre aquela revista que eu falei, a Revista Educação Física do Exército. Então, um bom período para ser o meu marco inicial é 1932, que foi a primeira edição da revista. E eu vou falar de 1932 até 2020? Não, porque eu não vou ter tempo para fazer isso. É muita coisa, eu tenho que ler muita revista, tá? Primeiro eu tenho que achar essas revistas de 32, de 33, de 34, eu vou gastar um tempo lascado para achar isso, tá? Elas não estão facilmente na internet, tá? Existe o link, mas eu não sei se quem está detendo esses direitos, né, vai liberar facilmente para um pesquisador que não seja militar. Então, eu tenho vários empecilhos. Então, eu estabeleço, por exemplo, 1932 até 1937, 1942, 10 anos, então um bom tempo. E aí, mesmo 10 anos, é muita coisa, tá? Então, não é tão difícil estabelecer um marco inicial, um marco final. Um outro exemplo que o pessoal da história usa é leis. Por exemplo, aquela lei que eu falei logo no começo, 93, 94, 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, tá? Nacionais da Educação. Então, 1996 pode ser um marco inicial para estudar currículo, tá? E o meu marco final pode ser 2017, quando teve a Base Curricular Nacional Comum, a BNCC, tá? Então, 96 a 2017, tem marco inicial, marco final, de acordo com as legislações. Mas tudo vai depender do que eu estou pesquisando, tá? Então, não é tão difícil estabelecer esse limite temporal. Limite geográfico. Então, ambiental contextual. Lá no texto, eu acho que, não sei se foi a tradução, não ficou muito bem esclarecido o limite contextual lá. E se foi realmente aquilo que a autora colocou, ele está um pouco incompleto, vamos falar assim. Quando a gente, na história, a gente precisa estabelecer um limite, tudo bem, um limite geográfico. Vou fazer esse trabalho no Brasil, vou fazer esse trabalho no Oeste Paulista, vou fazer esse trabalho em São Paulo, vou fazer esse trabalho lá no Amazonas. Ótimo. Então, eu estabeleci um limite geográfico. Mas eu também posso estabelecer um limite ambiental. Em que ambiente que eu estou fazendo esse trabalho, tá? É numa escola? Tá. Onde fica essa escola? Em que bairro? Em que cidade? Em que estado? Tá? Então, eu posso estabelecer um limite ambiental. Lembrando que ambiente não é só essa parte geográfica. Ambiente é físico e é também social. Então, eu preciso falar das pessoas que estão nesse ambiente, tá?
Ah, vou fazer esse trabalho no ambiente escolar com alunos, com gestores, com o pessoal da merenda, sei lá, tá? E dentro dessa temática, que tipo de espaço, de ambiente físico eu vou trabalhar? Vou trabalhar só com sala de aula? Ah, vou trabalhar com todas as atividades que são realizadas no pátio da merenda, por exemplo, no pátio do recreio, no pátio do lanche. Ah, não, eu só vou fazer esse meu trabalho histórico lá na quadra descoberta, na quadra coberta, na piscina, sei lá onde, tá? Então, eu preciso melhorar esse limite ambiental, tá? E aí eu tenho os contextos, que é uma coisa mais ampla ainda, né? Ambiente e contexto. Então, em que contexto que eu estou desenvolvendo esse meu estudo histórico? Contexto social, contexto econômico, contexto político, contexto cultural, contexto religioso, contexto filosófico, tem um erro de português aí. Então, o contexto é tudo isso, certo? Eu vou conseguir falar sobre tudo, de tudo? Não. Por isso que eu preciso fazer o recorte, tá? Não é só um recorte temporal, mas é um recorte também dentro desse limite geográfico, ambiental, contextual, certo? Então, ó, aqui é um exemplo, né? Então, eu tenho uma escola, tá? Num contexto, uma escola pública do estado de São Paulo, no município de Santos, que fica exatamente aqui, certo? É uma escola que trabalha só com ensino médio, e aí eu vou falando, né, o que tem nessa escola, quando que essa escola foi criada, em que contexto de legislações essa escola foi criada, que tipo de público que essa escola atende, né, quantos professores tem essa escola, quantos funcionários tem essa escola, que condições físicas estão essa escola, tem equipamentos, não tem, tinha equipamentos no período histórico que eu estou pesquisando, quais eram esses equipamentos, e hoje, como que são esses equipamentos? Então, eu tenho que destrinchar isso. E essa ideia, né, de limite de contexto, de limitação geográfica, ambiente, contexto, vocês vão ter muito claramente quando vocês forem fazer os seus estágios, tá? Tanto do bacharelado quanto da licenciatura, porque vocês vão ter que fazer essa descrição de contexto, tá? Tudo bem? Limite das fontes utilizadas, tá acabando, tá? Eu preciso, gente, eu não posso aceitar tudo, certo? Né? O historiador, ele sempre pergunta, e se for ao contrário, tá? Ele questiona as fontes, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Sejam elas documentos, narrativas ou evidências físicas, as fontes devem ser interrogadas, se elas são adequadas ou não para o meu estudo, tá? E aí, gente, a gente tem que descartar a coisa que não é adequada para o estudo, tá? E aí, a pergunta que aparece no texto essa evidência é evidência de quê? Tá? E eu preciso ser muito realista. Por exemplo, a imagem lá que a gente falou, a fotografia que eu tirei da entrada da nossa faculdade, aquilo é evidência do quê? É a entrada da faculdade? Tá? É uma entrada da faculdade num período de clima X. Então, ela vai me mostrar como estava lá a vegetação, que estava seca e tudo mais. Então, ela não vai me mostrar muito mais coisa além disso, tá? E aí eu preciso ser muito fiel à pesquisa e perguntar o que eu posso obter de fato com essa fonte. E o que essa fonte não está me falando, o que eu não posso obter com essa fonte. Então, eu tenho que fazer a crítica da fonte. Aí tem um autor que fala assim, ó, dentro da noção de fonte histórica, tem-se documentos da cotidianidade, né, que é aqueles atos de reunião pedagógica, caderno de aluno manuscrito, diário de classe de professor, prontuário, aquelas coisas, né? Documentos que mostram uma construção social sobre um fenômeno. Então, por exemplo, eu tenho alguém que fez alguma monografia, algum trabalho de conclusão de curso, alguma dissertação, alguma tese, alguma coisa assim, que fale algo próximo do meu tema. Então, eu preciso usar isso daí. E documentos que mostram a materialidade de um evento, de um fato ou de um fenômeno, tá? Então, se eu faço essa triangulação de coisas, de fontes, né,
eu vou conseguir observar contradições, tá? E essas contradições, elas não estão na nossa cara. É que nem aquela que eu falei da obra de arte, né? Quando a gente olha o todo da obra de arte, a gente se engana, a gente compra gato por lebre. Mas quando a gente vai lá no detalhe, a gente descobre que aquilo é falso, tá? E é exatamente nesse mesmo sentido. Então, quando a gente faz esse questionamento das fontes, o que ela me fala e o que ela não está me falando, né? O que ela oculta, a gente está tentando ler nas entrelinhas. Então, quando a gente faz a análise de um objeto de estudo, a gente vai olhar a forma como ele é feito, certo? A gente vai olhar o conteúdo, a gente vai fazer uma análise da forma, análise do conteúdo, e a gente também vai fazer uma análise do que aquele material não está falando, tá? Bom, por conta disso, as pesquisas em história devem ser realizadas com a disciplina da descrença. Aliás, o historiador é uma pessoa que não acredita em muitas coisas. E a gente pensa sempre ao contrário, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem... Isso é muito factível, né? Dentro das legislações da década de 60 e 70 da educação física, tá? Então, tem uma parte lá da legislação que fala que a educação física ela é obrigatória em todos os níveis de ensino, tá? Só que existem várias legislações que foram promulgadas nesse período entre 66 e 72, que reiteram diversas vezes que a educação física é obrigatória em todos os níveis de sentido, em todos os níveis de ensino. Tá, tudo bem, a gente pode pensar, tá, eles estão obrigando que a educação física seja obrigatória em todos os níveis de ensino, tá? Então, nós estamos numa época de ditadura militar, então a educação física é obrigatória e blá, 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 blá. Eu posso fazer essa interpretação. Mas eu também posso fazer a interpretação ao contrário, tá? Se eu tenho várias leis em datas diferentes que estão falando que a educação física é obrigatória em todos os níveis de ensino, é por quê? É porque possivelmente ela não está sendo obedecida, tá? Então, essa é a ideia de pensar ao contrário, tá? Em história, a gente usa o pensamento dialético. Nossa, o que é isso? Não, é fácil, tá? Então, eu tenho uma ideia, tá? Eu vou trabalhar com essa ideia, eu vou trabalhar com a negação dessa ideia, que é a antítese, e aí, a partir dessa relação entre a minha ideia, a minha tese, e a antítese, que é a negação dessa minha ideia, eu vou fazer uma síntese, ou então eu vou superar essa ideia inicial, tá? Então, a dialética é algo extremamente importante na pesquisa histórica, tá? Eu já tinha falado, né, que a gente tem a forma, conteúdo, discurso, né? E lá no texto, a autora fala sobre o discurso, a linguagem e a necessidade de desconstrução desse discurso, né, fazendo a análise da linguagem, que de certa forma é mais ou menos falar isso que eu falei, tá? Que é o pensar na ideia, na tese, negar essa ideia através da antítese e depois superar, fazer uma releitura dessa minha ideia junto com a negação, que é a síntese ou superação. Então, quando a autora fala que precisa ser analisado o discurso, a linguagem desse discurso, e depois eu preciso desconstruir e fazer uma análise dessa linguagem desconstruída, ela está querendo falar mais ou menos a mesma coisa de uma outra forma, tá? Aqui são as referências, né? E aí, por fim, depois de 1h43, a gente termina essa aula. Muito obrigada a todos vocês pela paciência, e aí a gente tem as dúvidas, a gente tira ao vivo, ok? Muito obrigada e até mais.